Acho que se a gente fizer uma pesquisa perguntando para as pessoas o que está sendo mais complicado na quarentena, depois da questão de ter que ficar em casa sem contato com as pessoas, quase todas elas vão responder sobre precisar se organizar em casa. Isso é complicado, né? A gente conseguir organizar as coisas, deixar tudo certinho ali, conseguir fluir normalmente, sendo que muitas vezes tem filho, gato, cachorro, tudo junto, né? É muito difícil. Essa semana a gente tá com aspectos que vão mexer com essa questão no nosso mapa, no céu, e a gente vai precisar lembrar de que a gente precisa ter uma organização. Então fica me assistindo que a gente vai falar sobre esses aspectos e como que a gente pode lidar com isso melhor. Como eu falei, essa semana a gente está com aspectos que vão mexer bastante com a nossa necessidade de organização, porque a gente está com aspectos bem importantes em signos mutáveis, né? A gente está com o Sol em Gêmeos, que é um signo mutável e que fala dessa questão de muitas vezes dispersar mesmo, acabar perdendo foco, né? Na segunda, a Lua vai estar ali em Capricórnio e ela vai chegar bem pertinho de Plutão e de Júpiter, vai fazer um aspecto de proximidade, que é quando esses planetas estão próximos, que a gente chama de conjunção. E aí, isso significa o que, basicamente? Com toda essa questão do isolamento, de tudo que a gente está passando, a gente está precisando rever muitas coisas, a gente está precisando olhar para o nosso emocional. É pesado passar por tudo isso, é complicado. E aí esse aspecto, ele já passou em algumas semanas destacando essa questão de precisar se reformular, se transformar, né? Buscar um entendimento de como lidar com toda essa situação. Então, essa segunda-feira, ela tá bem propícia para a gente entender os nossos sentimentos. O que eu pensei pra gente fazer nessa segunda-feira, deixar aqui de dica para você que tá pensando, mas como eu posso fazer isso, né? Uma boa forma, já que a gente tá com o Sol em Gêmeos, é você escrever como você tá se sentindo. Pode ser, se você gosta de escrever poesia, de escrever algo mais artístico, assim, você pode escrever como você se sentir melhor, ou pode ser também escrever num diário, num caderno, abre um Word lá e escreve como você está se sentindo naquele dia. Para você entender como que você está lidando com esse momento, né? Fazer uma análise, escreve ali ao longo da semana e no final da semana você relê e observa o quanto os seus sentimentos oscilaram, como que está sendo esse momento para você. Na terça-feira a gente tem a Lua em Aquário, e aí a gente junta o fato de termos essa grande proporção de elemento de qualidade mutável acontecendo no céu, com uma Lua em Aquário, que é uma Lua bem dispersa também, uma Lua bem criativa, bem inusitada, mas que tende a perder o foco em alguns momentos. Então, assim, vamos voltar a nossa atenção para a criatividade dessa Lua, para o quanto essa Lua pode trazer de novidade, de inovação, de criação, né? Vamos colocar o nosso lado criativo. Pensa em qual projeto aí na sua vida você teve uma ideia muito boa, mas no momento ele está parado. O que dá para reanimar, reativar na sua vida de projetos, de ideias, de coisas que você gostaria de criar? A terça-feira é um bom dia para a gente fazer esse exercício. Na quarta a gente mantém, a Lua vai continuar em Aquário ali, a gente continua com essa mesma energia. Na quinta-feira a gente já tem a Lua entrando em Peixes, e aí essa questão da Lua em Peixes é um pouco delicada da gente abordar, porque a Lua vai chegar próximo de Netuno e Marte. Netuno é um planeta que ele tende a tornar as questões mais difusas, mais soltas, mais nebulosas de certa forma, né? Porque ele traz uma questão de as coisas não ficarem tão claras, ficarem subentendidas. É um planeta que fala do subjetivo, da imaginação, do lado mais intuitivo, né? Se por um lado a gente está um pouco mais tendendo a ficar mais disperso, pelo outro, a gente pode olhar essa Lua e chegando próximo desse Marte, desse Netuno,
como uma boa oportunidade de prestarmos atenção na nossa intuição, no que a gente está sentindo, o que a nossa intuição nos alerta, né? Para tomar cuidado, para seguir em frente. Então observe os seus sentimentos nesse dia, observe o que a sua intuição está falando para você nesse momento. Na sexta-feira, a gente já tem um aspecto da Lua em Peixes, chegando próximo desse Marte e Netuno também em Peixes. Isso é um pouco complicado porque Netuno tem a questão de confundir um pouco, trazer uma neblina, algo que fica meio nebuloso, não fica muito certo, então muito claro, né, de se observar. Então a gente pode estar aí na sexta-feira tendendo para ficar um pouco mais confuso emocionalmente, né? Uma confusão entre emoção e ação, né? Porque o Marte, que é o que representa ação no nosso mapa, ele vai estar em Peixes. Então, e bem próximo de Netuno. Então, assim, o que a gente pode pensar para essa sexta-feira, para a gente tentar ter um direcionamento melhor? Essa questão que a gente estava falando no início do vídeo de buscar uma organização, buscar se organizar, se achar um método que funcione para você e ter em mente também que um método de organização ele é o que melhor funciona para você. Você tem que encontrar uma forma que se encaixe no que você precisa, né? Se a sua questão é organizar estudos, bom, então procure formas de trazer essas leituras mais para o seu dia a dia, de trazer um tempo para você parar, observar o que você precisa de conteúdo, organizar esses conteúdos, distribuir esse estudo durante a semana. Se a questão é que talvez você precisa trabalhar e cuidar de criança em casa, né? Que é outra questão que a gente vem trabalhando bastante. Bom, como você pode se encaixar nos horários da criança, né? Porque criança precisa de atenção, então a gente precisa pensar em como trazer, adaptar as minhas atividades dentro do horário de acordar, de preparar o almoço, de fazer as questões que envolvem ali um estar mais próximo de filhos e de crianças, né? E assim você vai conhecendo a sua rotina, você vai entendendo o que é importante, como encaixar dentro do período que você tem, dentro do período que você tem disponível. Outra questão é a gente trabalhar o nosso psicológico, o nosso emocional, com Peixes, né, fazendo esses aspectos todos, tá bem propício para isso e também é algo que nos auxilia nessa organização, porque se você estiver com o seu mental muito conturbado, muito preocupado, com excesso de carga ali, por mais que você tenha o espaço para realizar essas atividades, vai ficar mais difícil, porque você precisa estar bem emocionalmente antes de começar a organizar. Então eu acho que quem tá mais perdido nessa questão da quarentena é justamente o pessoal que tá um pouco mais sentindo o peso, sentindo que tá difícil lidar com esse momento. Então, antes de mais nada, antes da gente buscar um sistema de produtividade, um sistema de organização, busque entender o seu emocional, busque entender se a sua questão com a organização agora não é muito mais uma questão de lidar com a turbulência emocional que essa quarentena tá nos causando, né? No sábado, a Lua já começa a caminhar para o signo de Áries e domingo ela vai entrar em Áries. Então a gente já tem um final de semana bem mais ativo, bem mais dinâmico, bem mais solto. E aí todo aquele processo que a gente fez do início da semana até aqui, de anotar o que a gente está sentindo, observar nossas emoções, tentar analisar o que você precisa realmente organizar e se, né, você precisa talvez de um tempo para descansar o seu emocional, descansar o seu mental. Depois de ter todas essas informações em mãos, acho que o final de semana são 2 dias bons pra gente colocar isso em alguma prática, pra gente começar algum método de organização, se for o caso, pra gente começar a entender como que a gente lida melhor com essas situações, certo? Espero que todos vocês tenham uma boa semana, a gente se vê nos nossos próximos vídeos, até lá!